Olá, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live no perfil da Matra 12. Tudo bem com vocês? Olá. Então, hoje a gente vai fazer uma live sobre contratação de trabalhadores imigrantes, desafios e aprendizado. Olha só. Janete já está aqui. Vamos fazer com a minha amiga querida Janete. Só um minutinho, Janete. Tá, aqui a gente já vai entrar. Só um instantinho aqui, que é só o tempinho de... Vamos ver aqui. E aí, Janete? Vamos ver. Oi, Patrícia, boa noite. Oba, chegou! Parabéns! Estamos aqui, amiga. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Deixa eu só arrumar aqui meu celular, que de vez em quando ele resolve aprontar comigo, sabe, Janete? Olha, eu vou falar que essa nossa vida atual de só trabalhar com as mídias, elas estão judiando da gente um pouco. É uma facilidade, mas às vezes nem tanto. Sim, com certeza. Eu já apanhei muito aqui, mas a gente vai, do mesmo jeito a gente vai, né? Gente, com muito certeza. Obrigada. Tudo bem com você, Janete? A gente Tudo só está dando um ótimo. tempinho aqui para o pessoal chegar. Oi, Andréa, o Hélio. Muito obrigada, gente, por estar aqui nos acompanhando para mais essa live. Dinalva está aqui com a gente. Legal, Lucas, obrigada pela presença. São 23, Janete, só aguardar um pouquinho. Não, O Carlos diz que a advocacia está em festa. Sim, eu sei o motivo, Luiz, que bom, né? A questão aí da justiça gratuita, que bom. A Janice aqui com a gente. Oi, Janice, Andréia, obrigada. Patrícia Gameiro, obrigada, Paty. Diogo. Já vamos começar. Obrigada. Obrigada. Como é que tá aí, São Paulo? Tô vendo que você tá meio quentinha. Tá frio aí, então, né? 13 graus. 13 graus. Nossa, tá frio, tá parecendo Curitiba. Mas eu não tô em Curitiba, não. Eu tô em Londrina, por isso que eu tô assim mais fresquinha, só de manguinha. Aqui não tá. Aqui não tá frio. Bom, então olha só, gente, nós temos 12 pessoas, já são 24, e aí então a gente vai iniciar a nossa live. Então, antes de mais nada, querida amiga, muito boa noite para você. Te agradeço muito por você ter aceitado esse meu convite, tá? Você que é uma pessoa ocupadíssima, sempre tem N coisas para fazer. Eu sei que vida de empreendedora, de empresária, não é fácil, né? Então, assim, primeiramente, te agradecer de coração por você estar aqui, né, com a gente e ter aceito esse convite. E essa noite a gente vai falar, então, sobre a contratação de trabalhadores imigrantes, desafios e aprendizado. Porque você, né, Janete, você e a Maíra, sua filha, fazem exatamente essa coisa bonita, que é contratar esse tipo de trabalhadores aí na sua empresa. Então, antes de mais nada, também eu gostaria de agradecer a Matra 12, né, aqui nesse perfil, a confiança da nossa presidente, a Patrícia, né, Patrícia Santana, agradecer por mais esse espaço e espero realmente que essa noite possa contribuir aí para a experiência de todos. E
Para quem não me conhece, acho que muitos já me conhecem, eu sou Sônia Roberts, sou juíza do trabalho aposentada e sou advogada, tá? E o que me inspirou essa live foi, na verdade, notícias que eu vi sobre a empresa da Janete e uma notícia especial que saiu na UOL, de 29 de 11 de 2019, né? Que fala o seguinte: com comida saudável, negócio de mãe e filha cresce 70% e emprega imigrantes. Imigrantes do Haiti, República Dominicana, Angola e Venezuela. Um dos maiores objetivos da empresa, da Janete e da sua filha, que é a Maíra, é justamente trabalhar dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, tá? Então, Janete, eu já vi matérias da TV Cultura sobre a empresa de vocês, com a Maíra, que é outra querida, né? Tem para quem puxar, que você é uma pessoa maravilhosa. Mas eu queria passar para você agora, Janete, para você se apresentar e falar um pouquinho de como surgiu a empresa, né? Enfim, a Maíra, sua filha, estava em outro país, também era imigrante lá. Daí, enfim, ela tinha um outro emprego, estava em outro segmento. Aí você que pensou na comida, né? Gente, eu faço comida com a Janete, vocês nem acreditam, assim, mesmo à distância. Eu aprendo com essa mulher, assim, direto. Ela fala de cada coisa, cada detalhe sobre os alimentos, assim, que é uma coisa linda, né? Então, cada plantinha, a gente troca muita figurinha. É muito, muito, muito gostoso. Então, assim, Janete, pode introduzir, falar e se sinta em casa, tá? Se sinta extremamente acolhida aqui com a gente. Pode falar, minha linda. Bom, Sônia, muito obrigada. É um momento muito importante, muito legal, né? Então eu não conseguiria deixar de participar de estar aqui com você. Bom, a Free Soul Food é uma empresa de alimentação. Ela surgiu há 5 anos, está caminhando para o 6º ano. Ela começou porque eu sou diabética intolerante, eu sou diabética e sou vegetariana. E há alguns anos eu me aposentei e aí falei para... E minha filha ela trabalhava numa associação internacional aí e ela foi convidada para fazer um trabalho na Itália. E aí ela estava lá e eu já fazia 2 anos e eu querendo que ela voltasse. E todos os dias nós conversávamos. Eu fazendo o meu jantar e ela fazendo o almoço. Não, ao contrário. Eu fazendo o almoço e ela fazendo o jantar, porque lá é à frente, né? E aí, todos os dias, a gente cozinhava juntas. E conversávamos o tempo todo. E ela me falando sobre as pessoas que estavam lá, que ela queria fazer um almoço brasileiro para as pessoas, que foi comer uma comida italiana, que, enfim, conversávamos o tempo todo. E aí, em um certo momento, meu marido, ele gerenciava um escritório de contabilidade e almoçava todo dia em um restaurante. E aí, uma hora, a pessoa colocou o restaurante à venda. E eu falei, nossa, que interessante, eu gosto tanto de cozinhar, né? Eu podia comprar um restaurante. Aí o dia que a minha filha, quando ela ligou, eu falei, olha, sabe que o papai falou que vão vender o restaurante onde ele almoça? Estou pensando em comprar. E ela falou, nossa, que ideia horrível, foge dessa ideia, péssima. E aí eu falei, aí ela começou a pesquisar e falou, mãe, você quer tanto comprar um restaurante? Então, vai ter uma reunião na Associação de Bares e Restaurantes, vai até lá, aí você vai ter uma ideia de como é o negócio. E eu fui Sim. na reunião, voltei apavorada, porque eu falei, Deus me livre, diz que trabalha 18 horas por dia. Eu falei, tô aposentada, eu não quero isso, imagina, né? Mas à medida que eu ia Você era falando, professora, né, Janete? Você era professora. Uma das atividades que eu pratiquei também foi lecionar. Eu lecionei em
vários lugares, inclusive na Zumbi dos Palmares. Eu trabalhei lá eu trabalhava com gestão do conhecimento nessa faculdade. Então, e aí ela queria que ela começou a pesquisar e achou que era uma oportunidade. E nessa nós ficamos 2 anos fazendo um plano de negócios, ela lá e eu aqui, pesquisando, e no Sebrae, fazendo curso e entendendo. Porque a gente tinha uma ideia de quem gosta de cozinhar, e principalmente nós que sempre tivemos, até por questões familiares, sempre essa questão de trabalhar muito nessa linha de comida saudável. Porque uma família onde muitas pessoas são diabéticas, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com a alimentação. Uhum. Então, nós achávamos que era uma coisa super bacana, que a gente ia entrar na cozinha, ia fazer coisas maravilhosas, ia oferecer para as pessoas, aquela coisa toda. Nós iniciamos a empresa em 2016 e tivemos uma série de formatos. Uma das coisas que nós soubemos desde o início é que, primeiro, que essa área de alimentação ela tem muito absenteísmo e ela tem muitos problemas de contratação, tem uma série de problemas com funcionários. E nós começamos com 2 funcionários e, na verdade, tivemos uma série de problemas. Uhum. Mas, e aí um dia nós estávamos assim, 6 meses de empresa, eu frequentava, eu tenho uma associação que eu fazia um trabalho social, e aí eu conheci uma mulher, vi uma mulher lá, ela muito bonita, muito bem vestida, mas um olhar triste que me matou. E aí eu comecei a conversar com ela e eu falei, nossa, ela tem um sotaque diferente. Aí conversando, descobri que ela era angolana e que ela estava aqui no Brasil e veio para ficar com a filha. E ela chegou, a filha foi transferida para Porto Príncipe e aí ela não tinha como ir embora, ficou numa situação muito complicada. E ela não queria voltar, porque ela perdeu o marido, perdeu o filho e ela perdeu o gosto de estar lá. Então, ela não queria ir. Só que aqui ela estava numa situação quase de escravidão, muito ruim. E aí eu falei para minha filha, Má, vamos arrumar um trabalho para Domingas? E ela, mãe, nós não somos ONG, nós somos uma empresa. Não! E eu, ai, coitada, ai, vamos, e não sei o quê. Mas ela enchi e ela falou, olha, porque eu sou assim, eu sou muito, eu vou muito, ela é muito pé no chão, a Maíra é muito pé no chão. Aí, de tanto eu perturbar, ela falou, olha, ela vai trabalhar aqui meio período, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar com isso, eu não preciso agora de funcionário, nós estamos iniciando, não sei o que lá. Só que quando a Domingas veio, ela foi um divisor de águas para a nossa empresa. Primeiro, porque nós percebemos o comprometimento dela, que era imenso. A troca de experiências, mesmo sobre os produtos mesmo, é muito interessante que quando nós falamos de alimentação, o alimento é o mesmo em vários lugares, em vários países você encontra batata, você encontra uma série de outros produtos. Só que a forma de fazer faz daquele produto outra coisa, totalmente diferente. E aí, eu sempre fui muito autodidata, eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de pesquisar. Então, eu sempre pesquisei muito sobre alimentação. E aí foi muito interessante, porque ela trouxe um outro olhar para nós. Que bacana. E a partir daí, nós começamos uma nova modalidade. Então, nós mudamos praticamente para a maioria de funcionários imigrantes. Que interessante. Janete, então assim, na verdade, você queria uma empresa, como você é diabética, né? Você não falou, mas que
fizesse uma comida voltada a esse público, e a Maíra é celíaca, tem problema com... Não, celíaca? não, ela Não, é é intolerante à lactose, né? lactose. É lactose. Isso, intolerante à lactose. Celíaca é o glúten, né? A glúten, é. Então, e aí vocês, não, nós vamos fazer uma comida especial. Bom, já começaram então com essa visão de fazer uma alimentação muito mais saudável, né? Diferenciada. E depois, então, você falou, bom, eu vou agregar pessoas de outros países, né? Inicialmente como uma boa intenção, e depois você chegou à conclusão que essas pessoas, essas mulheres, agregavam mais ainda para vocês. É Sim, isso? muito, muito. É uma Tá, verdade. tá. E a E partir. Uhum. pode falar. Pode. Não, não. E a partir daí, então, você começou com uma, depois você passou para duas. Como é Sim. que foi? Olha, nós chegamos a ter, em 2019, nós tínhamos 10 funcionárias. Só que a nossa empresa, ela é uma empresa muito enxuta. Ela trabalha com um grupo muito pequeno, porque nós temos como você mesmo falou, nós trabalhamos com essa questão de desenvolvimento local. Então, nós trabalhamos com nanoempreendedoras próximas. Então, a gente tem todo um staff que nos ajuda. Então, a gente chega a movimentar mais ou menos umas 40 pessoas. Nós temos as nossas funcionárias, mas nós temos um grupo de pessoas também que acabam fazendo uma prestação de serviço para nós. Sim. Uhum. E aí, uma coisa que nós percebemos ao longo do tempo. Primeiro, que as mulheres imigrantes que vinham, que nós acabamos contratando, várias delas tinham uma formação muito boa. Então, teve engenheira, advogada, enfermeiras. Outra coisa, tinham funcionárias nossas que falavam 6 idiomas. Que coisa, hein? Sim. Porque a gente parte do princípio que, por ser imigrante, é uma pessoa que vem sem qualquer qualificação, caiu aqui de paraquedas, mas isso também é um preconceito nosso, não é Sim. mesmo, Janete? Sim. É um preconceito da gente. Quer dizer, as pessoas vivenciaram suas experiências lá nos seus países de origem, saíram de lá exatamente porque tinham um problema sério, porque ninguém migra, né? Assim, aí eu quero conhecer o Brasil, migra porque teve uma razão, porque deixou sua cultura, deixou seus pais, deixou seus parentes, muitas vezes, né? Então elas saíram de lá por circunstâncias adversas, né? Que não são aquelas desejáveis, senão continuariam nos seus países, né? Falta de emprego, uma série de coisas. Então, é importante a gente saber disso, né? Que essas pessoas foram ali, mas já tinham uma formação dentro dos seus países, né? Mas às vezes falta no nosso, né, uma chance, uma oportunidade realmente, né? Então, isso é bem interessante. Aí, assim, Você sabe, Janete, Sônia, uma coisa que nós sim, percebemos, que o Brasil ele não é nada acolhedor para os imigrantes. Então eu costumo falar que existe imigrantes, tem 2 tipos de imigrantes. Tem o imigrante de primeira classe e o imigrante de segunda classe. Os imigrantes de sim, primeira classe são europeus, brancos, olhos claros. Esses têm um tratamento totalmente diferenciado. Qualquer outro, eles são considerados de segunda classe. Então, eles eu não são entendi. olhados, eles não são vistos, eles não são valorizados. Tanto é que São os nós, a partir daí, nós resolvemos fazer um projeto dentro da empresa. Então, nós fizemos um projeto que chamava Frisson Integra. Então, nós começamos. Primeiro, essas mulheres que nós contratávamos, elas vinham de São 2 organizações que nós trabalhamos, com a Missão Paz e com a Casa na Luz. São 2 organizações que recebem imigrantes. Então, elas recebem, principalmente a Missão Paz, elas têm uma parceria com a Faculdade de Direito da USP, e os alunos ajudam essas pessoas todas a se regularizar, a ter documentação, a ter carteira, a ter DRE. Então, quando nós as contratamos, elas já têm toda a documentação. Normalmente, elas têm toda a documentação
só estão ali aguardando empresas que consigam contratá-las. Ah, que bacana. Isso é Que muito bacana. importante, é muito importante. Normalmente também, muitas de ambas as instituições, elas acabam tendo algumas moradias, mas são aquelas moradias coletivas até elas conseguirem se estruturar. Né? Entendi. Então, é uma outra coisa que acabam acontecendo. Não são moradias excelentes, né? São submoradias, mas Entendi. pelo menos elas têm um local para que elas possam ficar até elas conseguirem se organizar. E a partir disso, então, nós conseguimos abrir conta bancária, porque elas não conseguem abrir conta, o banco não tem essa abertura para que elas consigam abrir a conta. Todas elas têm a carteira do SUS, que isso é muito importante para elas, porque ao chegar aqui, ao fazer parte desse universo, elas já apresentam esse sistema de saúde, então isso é muito bacana para elas também. Então, elas já têm isso. Tem algumas instituições, as duas instituições, por sinal, oferecem aulas de português. E tem também uma assistência com uma psicóloga para ajudá-las nesse novo contexto, porque é extremamente difícil. Elas precisam o tempo todo passar na Polícia Federal, são muito tratadas com muito descaso, é muito complicado, é bem complicado. Entendi. Então, Janete, essa questão da moradia é uma que me preocupa, porque eu me lembro que em Balneário Camboriú, uma vez uma oficial de justiça foi cumprir uma diligência e ela disse, olha, tem uma casinha super pequenininha em Camboriú, que é uma cidade vizinha, mais de 40 haitianos vivendo no mesmo espaço. Então, assim, a gente, como você falou, a gente não sabe como é que nosso país se organiza para receber esses imigrantes, né? Porque realmente você tem que ensinar o português, né? Porque também na Justiça do Trabalho ou um advogado, a língua é tudo. Quer dizer, se você não se comunicar adequadamente com a pessoa, como é que ela vai contar a história dela? Como é que ela vai te falar o problema dela? Não tem como você travar uma comunicação adequada, não é mesmo? E ainda mais, Sônia, porque a gente percebe que, como o nosso país é um país extremamente racista, e nós sabemos que isso está tecido na estrutura do nosso país. Sim. Então, todas as instituições, todas as instituições perpassam por essa situação. Então, as pessoas não vão parar para ouvir, para escutar história. É quase assim, próximo. Então, é muito complicado, porque a situação das pessoas não é fácil. Não é fácil. Não, e no âmbito da justiça, mesmo que o juiz queira, se ele não dominar o idioma, por exemplo, ou o francês ou o crioulo, no caso dos haitianos, ele não vai conseguir ouvir. Esse que é o problema. Ele não entende. Ele não vai conseguir entender. Eu acho muito interessante, porque na própria Missão Paz, quando eles fizeram essa parceria com a Faculdade de Direito, em todas as negociações que nós estivemos lá, todas as vezes que nós fomos fazer a contratação, sempre, absolutamente sempre, tiveram tradutores, intérpretes, o tempo todo. Sempre. Então... Não é o caso de Santa Catarina. Agora parece, não sei, as minhas colegas juízas estão aí, elas que sabem dizer, apareceu uma servidora lá no oeste que domina o idioma e que está indo fazer as audiências. Aí, sabe, eu acho que ela que está ajudando, mas é uma pessoa assim que se prontificou. Não é que digamos assim, a justiça se organizou para ter tradutores oficiais, sabe? Então, aqui a Cristiane está dizendo que tem tradutor em Chapecó. Então, que bom, Cristiane, que tem.
Porque realmente, assim, no meu tempo não tinha. A gente fazia de conta que entendia, lá o advogado acabava fazendo acordo e pronto. Quer dizer, é uma fragilidade realmente que a gente tem no nosso sistema, né? Que a gente precisaria tratar mais adequadamente. Porque quando você fala de trabalhadoras da língua espanhola, é mais fácil, né? A Patrícia também está falando que em Xanxerê, que a funcionária é de Xanxerê, é mais fácil, mas, digamos assim, outros idiomas é mais difícil, né? Talvez se o tribunal deslocasse um juiz com conhecimento naquele idioma, né, para atender aquele tipo de causa, fosse mais fácil. Mas, enfim, então, assim, você disse que esses imigrantes chegam com a documentação toda pronta, né? E você chega lá chega na sua empresa, fica fácil para você formular todo o registro, fazer toda a documentação necessária para a contratação. Só a questão do banco, você tem que abrir uma conta salário, não é isso, Janete? Sim, sim. E agora, por exemplo, como nós contratamos, eu falei que quando nós fizemos esse Frisson Integra, o que aconteceu que foi bem bacana para nós? Nós contratávamos, abríamos conta no banco, porque elas precisam, para trabalhar na área de alimentação, sempre precisa uma série de exames específicos, exames médicos específicos. Entendi. Porque você vai trabalhar com alimentação, você precisa ter alguma certificar que não tenha nenhum tipo de problema que passe para os alimentos. Então, a vigilância sanitária ela exige que a gente tenha um grupo de exames. Então, nós já tínhamos parceria com os postos de saúde próximos, com o banco próximo. Então, quando elas chegavam, era só fazer uma cartinha, enviava, já chegava lá, elas eram atendidas, porque senão muitas vezes elas acabam não sendo atendidas, porque as pessoas não entendem, ninguém vai fazer tamanho esforço, né? Então, elas são atendidas. Então, isso ajudou muito. Tanto é que nós já passou pela Frisson pessoas de 16 países. Porque quando elas passam, elas começam a entender um pouco como é que funciona o país, elas começam a se integrar. Uma conseguiu juramentar os diplomas, os certificados, hoje trabalha no Hospital do Câncer. Nós temos uma outra que conseguiu ir embora para o Canadá, tem outra que foi. Então, assim, elas passaram por lá, conseguiram se empoderar e foram cuidar da vida para outras áreas. Então, nós não precisamos que ela fique lá conosco. Mas, ao passar, ela se empodera, ela consegue, primeiro que trabalhar com todo respeito. Isso, para nós, é o core da empresa, né? Nós somos uma empresa de impacto social e que, de verdade, nós fazemos o que nós falamos. Nós não temos só foto de pessoas negras para dizer que bacana e dentro, no staff, é totalmente outra história. Então, Não. de verdade, nós fazemos isso. Então, sim, é muito legal. É muito legal porque depois você acaba acompanhando, elas vão falando e elas se sentem muito empoderadas. E isso é muito, para nós, é um orgulho. Então, assim, o idioma nunca foi problema para você dentro da Frisson Food? Nunca? Olha, não foi. Não foi. Não que a gente seja perfeito, porque eu não domino quase nada, né? Mas a maioria, ela fala bem o inglês, ela fala italiano, ela fala espanhol. Mas dentro da Frisson, a gente procura falar sempre o português, porque nós estamos com pessoas, cada uma de um lugar do mundo. Por mais que a gente fale, são todos imigrantes, cada uma tem a sua cultura, o seu jeito de pensar, os seus sentimentos, o seu core é do seu país. Então, imagina só você pegar alguém do Haiti com alguém da República Dominicana, com alguém da Venezuela, com alguém que vem com uma
carga enorme, cada uma delas de problemas e de um monte de outras coisas, junta todo mundo num lugar e vai falar, vamos ser todos irmãos. Óbvio que não, né? Sim, é verdade. Mas, assim, né, Janete, esse empoderamento que a empresa faz, eu acho que é tudo, né, na vida dessas mulheres. Porque realmente é o primeiro passo, né, aquele empurrãozinho que todas elas precisam para daí poder alçar voo, né, sozinhas, depois que conhecerem melhor o país, conhecerem melhor como é que elas transitam, como é que elas chegam, como esse caso da enfermeira que acabou chegando, então, a trabalhar nesse hospital e tudo mais, Ela né? trabalha lá ainda, Mas já faz uns 4 anos. que bacana. E você mantém ainda contato com elas. Que Sim, joia. sim. Isso é incrível. Ô, Janete, a gente tem, assim, uma lenda dentro da justiça, né? E muitas críticas que dizem assim, né? Que a legislação trabalhista, ela não é amigável, né? Tem um ministro que ele fala assim, ai, não, eu queria uma justiça, uma legislação trabalhista que fosse realmente inteligível, né? Entendível de forma mais clara, porque a gente tem muitos problemas. Se a gente tem muitos problemas e a justiça está cheia de ação, é porque esse direito não é compreendido, né? O que você acha dentro da sua experiência de empresária e tal? Você acha que essa crítica é verdadeira ou você nunca teve problema para entender a nossa legislação trabalhista? Você acha que dá para compreender com facilidade? O que você me diz da sua experiência? Olha, eu acho que a nossa justiça, ela tem 2 problemas muito sérios. Primeiro, ela não é amigável, ela não tem uma linguagem clara, ela não é fácil, ela não é palatável. Eu acho a primeira coisa. A segunda coisa, para mim, que é muito complexa, como é que eu faço a justiça para o outro o tempo todo? Se você olhar, eu vou falar de vocês. Se eu olho para Pode falar da gente. eu estava olhando a página de vocês no Insta. Vocês têm 662 publicações. Dentro dessas 662 publicações, eu vi umas 5, 6 com imagens de pessoas negras. Nenhuma com cara de magistrados. Então, se eu não tenho representatividade, eu nunca vou me sentir acolhida. Não me sinto acolhida. Porque a justiça que vai fazer alguma coisa, ela não vai fazer pensando nas minhas questões. E aí começa a entrar naquele caso que o Brasil adora fazer, que falar que quando uma pessoa negra reclama de algumas situações, você está fazendo mimimi. É porque você não entende o que acontece com o outro. Então, quando a gente fala, ai, mas eu sou super empática. Eu tenho uma amiga que eu adoro e que ela fez um trabalho sobre empatia. E ela fala, empatia não existe porque jamais você vai conseguir estar na minha pele. Então, por mais que você se solidarize, por mais que você se aproxime, você não sabe o que é ser uma mulher negra de 64 anos, que sou eu atualmente. Então, não adianta. Não adianta. Então, a empatia, ela não existe. Eu posso me solidarizar, eu posso chegar próximo, eu posso... mas saber o que passa, não sabe. Então, eu preciso que, em um país onde 56% da população se autodeclara negro, pardo, então, assim, não é possível eu ter um sistema que não tenha 50% de pessoas representadas. Né? Até porque é óbvio que eu vou saber que nem todos os negros vão representar todos os negros, assim como nem todos os brancos te representam, certo? Sim, sim. Então, a gente precisa ter diversidade em todos os sentidos. Sim, sim. Então, a gente tem passado por esse processo de sensibilização e de evolução, porque isso é uma evolução, né, Janete? Então, a gente está aprendendo a passar por esse processo, vivenciá-lo, um processo de inclusão,
das mulheres, inclusão das mulheres negras, de espaço de fala, de acolhimento, entendeu? E eu concordo com você no seguinte sentido: aquilo que a gente não sente, a gente não enxerga muito, né? Sim. Então, isso é absolutamente verdadeiro, mas a gente está buscando essa mudança. Agora, por exemplo, passagem do Dia dos Professores, foi colocada a questão de uma professora negra de Santa Catarina, a história dela e tal, que foi bastante assim acalentador para a gente, porque tem histórias muito bacanas, a gente é que não vai atrás. Essa que é a verdade, porque não é um espaço também de fala legítimo, né, da gente. Então a gente não se sente também muito confortável para falar. Vou te dizer isso, assim, da minha parte, eu não me sinto assim. Eu prefiro que a outra pessoa fale. Então eu prefiro ficar num papel de escuta para compreender, para assimilar e para, enfim, tentar sentir o que essa pessoa está sentindo, sabe? Então é mais ou menos isso, mas foi ótima a sua crítica, né? Porque é uma crítica construtiva e é com base nela que a gente pode realmente crescer, né? Então é com base nela que a gente pode melhorar. Então é importante isso, porque ela é verdadeira, ela é autêntica, né? Bom, Mas sabe, você falou. Sônia, uma coisa que eu acho extremamente importante, você falar que essa questão do lugar de fala. Porque o seu lugar de fala é como uma mulher branca, magistrada. Esse é o teu lugar de fala. Mas a partir do momento que você consegue olhar o outro e falar o seu lugar de fala é este, e trazer para este local, isso já é uma parceria. Isso é extremamente importante. Porque nós jamais vamos conseguir chegar num espaço se não tiver uma porta aberta. Sim. Porque se eu tiver um muro, como que eu vou transpor? Alguém tem que quebrar esse muro. Se não tiver aberturas nesse muro, nós não vamos passar nunca. Não, e aí com certeza. Sim, continua um grupo, assim como as mulheres. Nós, enquanto mulheres, sofremos do mesmo problema que o racismo sofre. É muito parecido, porque o patriarcado, essa questão do colonialismo, é muito duro. São pessoas que nos impedem de transpor um espaço. Então, é um espaço masculino, é um espaço branco, homens brancos e geralmente, ou muitas vezes, com uma certa idade. E aí, eles vão abrir esse espaço porque acham, coitada das mulheres, elas são tão boas, elas merecem estar aqui. Conta para mim quantas mulheres tem, e se você comparar quantos homens, quantas mulheres tem nessa área de direito do trabalho. É uma porcentagem igual, igualitária? Como que é? Então, não é. Claro que não. Que eu me lembro, em Santa Catarina, a gente teve uma colega, nossa queridíssima, ela já é falecida, a Maria Aparecida Caetano, e assim, não me lembro depois de outra colega. E dentro da nossa associação, a mesma história, né? Se repete em relação às mulheres em si. Então, de toda a existência da nossa associação, nós estamos agora na terceira mulher presidente da nossa associação. Então, realmente a história. Mas eu acho que a gente vem avançando, Janete, graças a Deus, tá? Eu acho que a passos de tartaruga, mas a gente vem avançando sim. Então, nossa, e o que eu percebo, não sei se você sente isso, Janete, mas na medida em que você contrata mulheres de outros países, e você tenta fazer uma integração delas todas, respeitando as diferenças, né? Enfim, absorvendo o que elas têm de melhor, no caso assim, você está criando muita força ali entre vocês. E é isso que agora as mulheres estão reconhecendo, né? Elas estão entendendo que se elas se unirem, elas vão se crescer, elas vão se fortalecer muito, né? Porque até então parece que a mulher não tinha essa cultura, era uma cultura de competição, né? Então eu vejo que isso tem mudado muito, muito, felizmente.
Então é algo que me deixa muito feliz, né, amiga? Mas E você veja sabe, bem, e Sônia, você está aqui, né, na nossa associação, falando com a gente, abrindo espaço, lindamente, falando com toda a propriedade, e uma felicidade. Eu garanto que todos que estão te ouvindo, Janete, estão pensando assim: poxa vida, como é que eu não conheci essa mulher antes, que faz uma comida boa, uma comida de qualidade, uma comida que aproveita tudo, gente. Vocês não imaginam, entendeu? Ela tenta aproveitar tudo dos alimentos. E ela faz o processo do começo ao fim corretamente, com produtores locais, né? Enfim, tudo certinho. Até o descarte, né? Esses dias eu vi uma outra live com a Maíra, que ela contava, então, o processo de como vai fazer para o tratamento do lixo. Quer dizer, é do início ao fim, tudo muito correto, muito certinho. Então, você é um exemplo para a gente. Agora, realmente, a gente precisa dar espaço para que essas pessoas cheguem até nós, né? Assim, tem N artistas que a gente nem vê quando você olha, por acaso, né, em alguma rede, você fala assim: meu Deus, como é que eu não conheci essa pessoa antes, né? Então, assim, eu sou privilegiada, eu vi que a Maria Beatriz está aqui, porque a B aqui te apresentou para mim, Janete, né? Quando a gente foi falar sobre aposentadoria e tal, ela falou: olha, tem uma pessoa muito bacana. A Janete, assim, ó, tal, ela tem uma empresa super premiada e tal. E aí que eu te conheci e a gente passou a trocar figurinha, né? A cozinhar juntas, a aprender. Então, assim, é muito maravilhoso isso. Bom, Janete, nós temos então que fazer o dever de casa, que é tornar essa legislação trabalhista mais inteligível, mais acessível, tá? E aí agora sim, eu queria fazer essa mesma pergunta, mas do outro lado, tá? Você acha que essas trabalhadoras que você contrata, né, essas imigrantes, você acha que elas conseguem entender os direitos básicos que nós temos? Por exemplo, horário de trabalho, né, que a gente chama de jornada, férias, 13º, descanso remunerado, quer dizer, enfim, o fundo de garantia, o que é básico, você acha que elas entendem? eu acho que não. Não? Nós contratamos uma assessoria que nos ajudou a explicar tudo isso, porque elas não tinham noção, elas não têm noção. Elas até acham que têm algum direito, mas elas não sabem o quê. Fora que, como tudo é muito difícil para elas, elas morrem de medo de perguntar. Muitas vezes Entendi. elas têm medo de perguntar porque elas não são bem recebidas, até as respostas não são claras. Então, elas não têm essa facilidade. Então, a gente, de verdade, procura explicar para que elas entendam de todas as formas. Então, as pessoas que trabalham conosco sempre trabalham nessa perspectiva de que a gente precisa sempre integrar. Sempre. Nas separadas tem muita coisa que separa. Então, a gente precisa integrar. Eu preciso explicar, elas precisam saber sobre a legislação, todos os direitos. Nós fazemos com que elas cumpram o horário, porque senão elas querem ficar lá o tempo todo achando que não pode. Então, nada de fazer horas a mais. Tem o horário de entrada, o horário de sair. Então, a gente trabalha muito para que elas entendam a legislação. Mas elas são super legais, porque a hora que elas entendem, perfeito. Tudo elas fazem muito correto, muito direitinho. Ah, que bom, Janete. Mas assim, então é algo também para as associações nacionais começarem a trabalhar, né, com esses imigrantes, fazê-los entender melhor quais são os direitos básicos, o que eles né, têm em termos de férias, de 13º, de horário de trabalho, para que não hajam abusos, né? Porque depois, na hora deles também passarem essa informação, às vezes, para o advogado, eles vão ter dificuldade. Então, é bem interessante essa sua fala, entendeu? Porque eu confesso para você que eu não tive oportunidade de perguntar isso para nenhum haitiano, se ele entendia, e nenhum outro trabalhador
é imigrante. Então, assim, é uma falha, né? Assim, eu me ressinto bastante dessa questão. Bom, Janete, assim, o que, que você acha em termos de desafio, já que a nossa live ela é sobre isso, né? Quais foram os seus maiores desafios em trabalhar com essas mulheres imigrantes? Olha, o maior desafio de verdade é trabalhar com culturas tão diversas, né? Que não tem nada a ver com com as nossas convicções e tudo. Então, são religiões diferentes, são políticas diferentes, é tudo muito diferente. Então, eu acho que o desafio enorme é a gente se colocar, se abrir para o outro. Quando você se abre para o outro, você entende as dores, entende os sofrimentos. Outra coisa que acontece muitas vezes nós trabalhamos com mulheres que acabam sendo vítimas de violência e elas têm medo de denunciar, elas têm pavor, elas têm pavor do sistema nosso de justiça, mas um pavor. E assim, como elas vão na Justiça Federal, elas são super maltratadas. Então, elas têm horror da justiça, têm medo. Então, muitas vezes elas sofrem violência e não vão de jeito nenhum denunciar, de jeito nenhum. Então, Entendi. eu acho que é assim, a gente humanizar. Eu acho que o desafio seria humanizar a justiça. Sim, com uma recepção melhor dessas mulheres, explicar para ela também a Lei Maria da Penha, como é que ela funciona, que elas podem ir fazer a denúncia, que existe uma forma, digamos, de garantir que esse parceiro, enfim, ele fique a uma distância adequada, que haverá um acolhimento. Mas assim, Janete, você faz esse acolhimento, enfim, com o quê? Com o diálogo? Como é que você tenta humanizar essa relação com essas, enfim, com essas trabalhadoras imigrantes? Primeiro, a gente precisa tentar traçar um laço de confiança, né? Porque se elas não confiam, elas não vão falar de jeito nenhum. Elas não vão Entendi. trazer essa situação, mas de jeito nenhum. Elas são muito desconfiadas porque o tempo todo alguém tentou fazer alguma coisa que elas foram enganadas já. Então, elas têm uma desconfiança imensa. E elas Entendi. ficam, às vezes, mesmo em guetos, né? Então, onde tem um grupo, onde tem um haitiano, tem um grupo de haitianos, porque ali isso me dá a sensação muito dessas questões ligadas a etnias negras, por exemplo. Nós temos os quilombos nossos. Então, eu tenho um quilombo que é a minha família. Minha família, eu tenho um grupo de apoio absurdo. Se eu ligar 1 hora da manhã e falar para minha irmã, eu não consigo dormir, ela vai ficar conversando comigo até o meu sono. Então, a gente precisa de ser acolhida. Aham, E aí entendi. as pessoas, é melhor ter 20 numa mesma casa, num espaço mínimo, mas onde você tem um acolhimento, do que ter um espaço imenso e as pessoas se tratarem absurdamente mal. Então, o acolhimento, acho que é tudo. E esse processo de aquisição de confiança, ele é lento, né? Porque ele é sutil. Ninguém adquire confiança uma na outra, né? Da noite para o dia. Isso é um processo, né? E você Sim, tem que ir conquistando. Você não impõe, você conquista aos poucos, né? Então, assim, realmente desafiador, né, Janete? Muito sim. desafiador. E fazer isso tudo funcionar, como você disse, com mulheres tão diferentes, né? De cultura, de história de vida. Nossa, é um desafio e tanto. E dessas mulheres, Janete, assim, você ouve delas, eu quero voltar para o meu país, ou aqui no Brasil tá bom, eu estou feliz. Quais são as principais queixas dessas mulheres? Então é interessante, porque a maioria delas não querem voltar porque tem situações muito, muito trágicas, né? O Haiti mesmo, ele foi devastado 2 vezes, então
é uma dor imensa você perder tudo, absolutamente família. Tem gente que perdeu toda a família. Então, Entendi. a Domingas, por exemplo, que é minha amiga, que eu amo, ela vai ter que voltar até por questões de documentação, algumas coisas que ela vai precisar, mas ela não quer ir, entendeu? Eu tenho a Verônica, por exemplo, que trabalhou conosco. Nas férias dela, ela foi visitar a família na República Dominicana e voltou. Entendi. Entendeu? Então, quando ela teve férias, ela foi para a República Dominicana. Visitou, viu o pai, viu não sei o quê, e voltou. Sim, Ainda que tá. seja assim, o tratamento aqui, o Brasil não é hospitaleiro, ele não é aberto aos imigrantes. Eu falo que nem parece que esse país foi invadido, colonizado, que mataram tantas pessoas, devastaram, e agora eles não se abrem para o outro. Sim. Então, isso é muito duro, muito triste, porque a gente olha e fala, quer dizer, a hora que você foi no país do outro, devastou, matou, estuprou, mas quando alguém vem para cá para trabalhar, eu fecho as portas. É Então, verdade. é muito complicado. E a gente esquece, né, que nós também temos brasileiros fora do país, né, que Muitos. são imigrantes e estão lá e que também precisam ser bem tratados. Quer dizer, o mundo é de todo mundo. Então, a gente tem essas barreiras que, na verdade, elas são completamente ditadas por interesses econômicos, né, Janete? Mas é importante a gente ter essa visão sua, né, esse seu termômetro, ainda que de um grupo pequeno, para a gente saber se essas mulheres estão, de certa forma, satisfeitas, felizes, né, aqui no Brasil, ou se não vem a hora de ir embora, porque eu acho esse processo também de querer ir embora muito angustiante, sabe? E é aquilo que você falou, você não separa a pessoa em pedaços, né? Ela é uma só. Então, se ela está bem, se ela está tranquila, se ela está satisfeita no trabalho, ela vai render mais, ela vai ser mais feliz, tudo. Agora, se ela só está pensando em ir embora, se ela está angustiada, aquilo ali vira um tormento para ela, né? Vira um Sim. sofrimento. Então, Nós por temos esse fato. algumas que acabaram até indo embora, por exemplo, sei lá, a Fusa, ela foi embora, mas ela não voltou para o país dela. Então, ela foi Entendi. para outro país, porque teve uma oportunidade, alguém da família foi, chamou e ela acabou indo. Então, até para ela poder ter este dinheiro, para esse deslocamento, tudo isso, ela precisa de um emprego, precisa ter estabilidade, senão fica muito difícil. Entendi. Ô, Janete, e assim, o que que você poderia contar para a gente em termos de aprendizado? Você que resolveu, não, eu vou pegar essa primeira mulher aqui haitiana, daí eu vou pegar mais uma, e foi vindo, e aí a Maíra falou, não, isso aqui vai funcionar, porque você é muito corajosa, como você falou, né, Janete? Eu vou lá e faço. Como ninguém me contou que era difícil, eu vou lá e faço. Eu Se você sou. se você ficar pensando demais, não dá para fazer, né? Porque parece que tudo realmente amedronta um pouco. O que que você aprendeu mais com elas, assim, nessa troca? Você pode relatar para gente? Olha, eu aprendi que, primeiro, que o Brasil não é hospitaleiro. Isso é muito triste, porque a gente dói no você sentir o seu país não tratando as pessoas com humanidade. Mas eu aprendi também que a gente pode mostrar um outro lado, que nós podemos mostrar um outro lado. Eu aprendi que os laços de confiança são primordiais para elas, primordiais. Elas podem até não contar para você a vida, mas elas se aproximam, elas se sentem bem estando lá. Então, é muito louco, porque às vezes a gente falava para elas, não é para chegar mais cedo, é para chegar no seu horário. E elas chegavam mais cedo, então chega mais cedo, então não vem trabalhar. Fica em algum lugar até do seu horário. Mas elas estavam por ali, então elas sentem bem, elas se sentem bem recebidas e bem acolhidas. E a gente aprendeu muito, olha, com as trocas.
com as receitas, com a forma mesmo da gente trabalhar os alimentos. Nós já fizemos vários eventos onde nós levamos pratos do Haiti, de Angola, de outros países, da Venezuela. Então, é bem legal porque a troca, o compartilhamento de experiências é bem compartilhar mesmo, porque nós damos, mas nós ganhamos muito também. Nós Que ganhamos legal. bastante. É importante registrar que a Janete tem ali as receitas realmente de vários países, né? Os pratos de vários países. Então, é uma viagem pelo mundo na culinária. Então, é muito, muito interessante isso, como a gente pode viajar pelas comidas, né? Pela comida. É muito Pela legal isso. cultura, né? A comida é cultura. Pela cultura, exatamente. E eu vi uma de feijão que você colocou ali que eu achei muito, muito interessante. Muito, muito joia mesmo. Ô, Janete, assim, já são 20h56. Eu queria te Nossa, perguntar. Passa rápido, né, amiga? Quando a conversa é boa. Então, olha só. Você daria algum conselho para empreendedores, para empresários que queiram contratar, enfim, imigrantes ou estrangeiros nas suas empresas? Enfim, quais são os conselhos que você daria? Quais são os desafios? Como é que você poderia minorar o impacto dessas diferenças culturais e tal? O que a gente tem que fazer, uma empresa tem que fazer para ela ser mais acolhedora? olha, eu acho que buscar espaços como a Missão Paz, como a Casa na Luz, é um dos caminhos. A Missão Paz, inclusive, elas fazem acompanhamento depois, dentro nas empresas. Elas vão nas empresas, vão ver como é que essas funcionárias estão, como é que eles estão sendo acolhidos, porque tem muita gente que vai contratar e depois escraviza também. A gente sabe Entendi. disso. Uhum. Mas é muito legal, porque a Casa na Luz também, elas capacitam, elas preparam essas mulheres. Então, é muito legal você entrar em contato com instituições. Tem essas e tem outras também. Então, eu acho que uma das formas. A outra é acolher, sabe? É acolher, é não querer colocar a pessoa num quadradinho, numa caixinha. Né? Entendi. Porque se eu quiser trazer, mas tem que ser assim, de repente a pessoa é redondinha, não cabe na caixinha, né? Uhum. Então, eu acho que essa coisa da gente se abrir para o outro é extremamente importante. É muito importante. Então, as pessoas estão aí no mundo querendo viver. Então, se a gente também quiser, porque nós vamos ganhar. Com certeza nós vamos ganhar. Uhum. Então, se a gente Você acha tiver que. essa Uhum. abertura, a coisa funciona. Você acha, Janete, que por vocês trabalharem com comida, com alimentação saudável, né, com todo o aproveitamento que o alimento pode proporcionar, casca, enfim, folhas, ele na sua integralidade, assim, você acha que isso de alguma maneira para as mulheres traz mais significado para esse trabalho delas? Eu faço Nem essa pergunta sempre. porque, para mim, comida traz muito significado. Eu adoro, né? Então, parece que eu vejo muito sentido. Eu respeito a salsinha, eu respeito a cebolinha, a cebola, eu respeito tudo que eu pego, entendeu? Então, eu não sei para essas mulheres se isso traz um significado como traz para mim, assim, é isso que eu queria te falar, ou se é só um trabalho lá de descascar, picar. O que você Olha, me eu diz? acho que quando elas vêm, nem sempre traz, porque a pessoa vem porque ela está precisando trabalhar. Você imagina uma mulher que trabalhava no hospital, socorrendo, fazendo e acontecendo. Aí vem para trabalhar numa cozinha. Só que a forma como nós trabalhamos acolhe de tal forma que, às vezes, passa a ter significado, a ter sentido. Eu acho que mesmo essas que alçaram voo e foram embora, para elas ficou marcado. Em algum momento, de alguma forma, ficou marcado. Ela pode até não gostar de cozinhar e não gostar, mas eu acho que que a Maria Beatriz falou que a comida é com afeto, mas eu acho que o afeto do acolhimento
ajuda muito as pessoas a se identificarem. Então, nós temos uma pessoa que está lá conosco, já vai fazer acho que uns 4 anos. Aham. Ela também é enfermeira, mas ela não saiu, não foi mais para o mercado. Sim, Ela se identificou e agora ela diz que ela é cozinheira. Então, é sim. muito interessante, porque ela adquiriu hábitos que nós temos, todas as formas que nós trabalhamos, ela levou para casa dela. Então, Sim, ela sim. faz as coisas na casa dela, manda foto das coisas que ela fez. Então, isso é muito bom. Para nós é muito bom. Ah, eu Porque imagino, você imagino. desmistifica essa coisa de que a alimentação saudável é caríssimo, porque as pessoas Aham. colocam isso, põem um patamar lá em cima, e aí você desmistifica isso. E é muito interessante quando elas percebem que você, quando você usa integralmente um alimento, você divide aquele valor por 2 ou por 3. Exatamente. Entendeu? Aham. Você usa talo, usa folha, usa Isso. casca. Você, ao invés de fazer um alimento e gerar um monte de lixo, você faz 3 alimentos e alimenta corpo e alma. Então, isso é muito... E o bolso. Exatamente. E o bolso. Isso. Então, na verdade, você traz uma emancipação muito grande para essas mulheres, porque a partir do momento que, além do salário, elas também têm esse conhecimento de poderem aproveitar melhor os alimentos, saber, né, dar uma finalidade mais completa para eles, veja, isso traz também uma autonomia financeira maior, né? Porque à medida que eu pego aquilo, né, sei lá, eu posso pegar uma beterraba e aproveitar tudo que ela me dá. Então, é lógico que essa pessoa está tendo um benefício financeiro também. Então, isso é muito, muito, muito interessante e a pessoa leva para o resto da sua vida, né? Porque, é como você falou, a gente precisa se alimentar adequadamente. Eu sei que você é diabética, mas você controla a sua diabetes pela alimentação, né? Então, é um passo importantíssimo que a gente tem que fazer, né? Porque a gente é aquilo que a gente come, não adianta. É algo que a gente precisa entender, né, Janete? Minha querida, olha, eu queria te agradecer mais uma vez, né? E te agradecer por ter te conhecido, agradecer a Beatriz mais uma vez por ter feito esse nosso encontro, né? E exato. E espero aí te conhecer mais vezes, te ver mais vezes. Quem sabe a próxima vem a Maíra aqui para contar mais da experiência de vocês nesse trabalho todo, tá? Então, em meu nome, em nome da nossa associação da Amatra 12, de Santa Catarina, te agradeço, te mando um beijo enorme, minha querida, tá? Muito sucesso para você, e eu sou uma admiradora incondicional sua, tá? Aqui no clube, diz que a gente não pode falar o nome da outra plataforma, porque bloqueiam a gente aqui. Que Então, assim, horror, vamos credo. falar do clube. Mas, enfim, um beijo, gente. Muito obrigada, tá? Por todos que nos acompanharam. Enfim, muito obrigada mesmo. Tá, Janete? Você quer falar mais alguma coisa? Fique bem à Não, vontade, querida. eu só queria agradecer muito. Eu acho que é extremamente importante a gente ter outras vozes somando as nossas, para que a gente mude um pouco a situação desse país, desse mundo, e que a gente seja um pouco mais acolhedor. E que a gente Com certeza. precisa falar. Então, nosso lugar de fala é o lugar de todo mundo precisa falar. Sim, sim. Então, isso é importante. Conosco vocês sempre terão lugar de fala, tá, minha querida? E estaremos aqui não só assim, abrindo lugar de fala, mas principalmente fazendo uma escuta ativa, que é mais importante, Que né? é mais importante. Absorvendo o que vocês nos falam, assimilando e tentando, assim, corrigir tudo que a gente precisa corrigir, tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigada, tá? Boa Isso aí, noite, sou Bia. negro no sangue. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.